Oi, gente do meu canal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo, como eu disse, vou começar uma série de 3 episódios com vocês, compartilhando algo muito importante. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like e aperte o sininho, tá bom? Então, vamos começar. Eu confesso que eu tô um pouquinho nervosa, porque o tema pra mim é delicado. Eu relutei muito em tocar no assunto com vocês, principalmente no início do canal, quando eu quis desenvolver realmente o canal. Eu queria muito falar, só que toda vez que eu ia fazer os vídeos, eu começava a chorar. Então eu espero que eu não chore, porque eu sou muito chorona, muito sensível, gente. E eu acho que eu já tô até com uma... Tô muito sensível. E isso me atrapalhou bastante, porque eu percebi que eu não ia conseguir falar nada enquanto eu chorava. Então, eu escolhi esse momento porque eu tô sozinha em casa. Eu sei que provavelmente vocês vão escutar uns barulhos no fundo, tipo esse. Mas eu não vou deixar de falar, né? A gente tem barulho de cachorro, tem barulho de moto, mas eu vou continuar falando. Então, quando eu comecei o canal, a intenção sempre foi falar do amor de Deus através das minhas experiências, através do que eu penso em relação ao Evangelho, enfim. Mas para eu poder falar, eu tinha que ter coragem primeiro de falar sobre o meu testemunho, que para mim sempre foi muito importante. Só que toda vez que eu ia fazer o vídeo, eu começava a chorar, eu não conseguia. Então, eu cheguei a postar o vídeo, só que eu não consegui dar um tema sério, eu fiz palhaçada no vídeo, eu não consegui ir adiante. Então, eu desisti, praticamente fiquei alguns meses sem postar nada no canal. Gente, me perdoe, eu tô muito nervosa. Papo sério agora, muito sério. Tá, gente, bora ao que interessa. Tudo começou na minha infância. Eu, desde criança, sempre tive muitos complexos. Complexos em relação à minha aparência, complexos em relação à minha intelectualidade. E isso sempre ficou muito enraizado dentro de mim. Mas foi algo construído, foi algo que eu absorvi através das pessoas. Chegou uma certa idade que eu amava cantar, eu amava dançar, eu amava pintar e eu sempre tive uma imaginação muito fértil. E eu criava personagens na minha cabeça, e isso enquanto sozinha. Eu brincava assim com os meus primos, meus amiguinhos da rua, mas a maior parte do tempo eu ficava sozinha. E eu amava fazer tudo isso, até perceber que eu tinha uma certa dificuldade de entender outras coisas. Tipo, eu não era tão boa em números. Então eu comecei a me comparar às outras pessoas. Ai, gente, eu vou acabar chorando. Então, eu comecei a me comparar. Eu me perguntava, ai Deus, por que eu não sou boa nisso? Então eu comecei a... Ai, gente, perdão. E por causa das comparações, eu comecei a deixar de fazer o que eu realmente gostava. Eu parei de pintar. Foi a primeira coisa que eu deixei de fazer, foi pintar. Eu amava pintar. E aí eu parei. Depois eu desisti das minhas aulas de canto. Eu não consegui ir adiante. E em seguida eu comecei a me cobrar muito. E o fato de eu sempre tive muita dificuldade de absorver algo. Tipo, se eu for estudar história ou geografia, eu não conseguia manter aquela linha de raciocínio. Eu sempre me deixei levar pela minha imaginação. Então, eu sempre tive muita dificuldade de absorver matérias. Aí, então, o que me deixava feliz? Ir dançar. Às vezes, eu deixava de fazer tal coisa para dançar, ou para riscar no ladinho do caderno,
ou para conversar, eu sempre fui muito comunicativa. E ao longo do tempo, isso foi me deixando mal. Eu deixar de fazer as coisas que eu gostava foi me deixando mal. E aí, nesse período, eu comecei a ter apelidinhos na rua, na escola, e eu comecei a me achar feia. Eu comecei a não gostar de mim. Na época eu tinha uns 6, 7 anos, e eu lembro que eu cheguei em casa, né, e no mesmo período eu tinha um crushzinho, e esse menino, ele gostava de uma menina que ela era branquinha, cabelo liso, o olho dela era meio clarinho. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e eu disse pra minha mãe, eu perguntei pra ela o porquê que eu era feia, o porquê que eu não nasci que nem ela, com cabelo loiro, com a pele clara. Eu lembro que a minha mãe chorou, que ela me viu chorar, né? Eu questionar ela por causa disso. Até hoje eu me emociono. Porque a gente não tem noção, gente, de como as crianças absorvem as coisas. E eu sempre fui uma criança muito viva. As pessoas pensavam que eu não estava ali escutando, mas eu estava escutando. Eu estava fazendo ali pintando, eu estava dançando, mas eu estava escutando tudo, eu estava entendendo tudo. Eu lembro de uma situação também que eu tinha pedido uma boneca pretinha pra minha mãe, porque sempre tinha aquelas bonecas branquinhas, né? E eu queria uma boneca que eu pudesse me identificar. E aí eu lembro que uma prima minha falou assim que a boneca era feia. E eu sei que ela não fez por mal, mas eu entendi muito bem. Eu era criança, mas eu tinha entendido muito bem. Então, a todo tempo eu escutava que o branquinho era bonito, o cabelo liso era bonito. Então, eu comecei a criar raízes dentro de mim em relação a isso. E, para completar, eu sempre fui muito sozinha. Então, o tempo que eu tinha pra mim era o tempo que eu brincava sozinha. Eu tinha, claro, né? Eu disse pra vocês que eu tenho os meus primos, mas não era a mesma coisa. Os meus pais não eram totalmente presentes, justamente porque eles trabalhavam. E sempre me senti muito sozinha. E as pessoas que a minha mãe contratava, elas não me tratavam bem. Eu não me sentia bem no meio que eu tava. Eu me sentia rejeitada. As minhas babás, elas me esqueciam na escola. Então tinha uma que me buscava só à noite. Então tudo isso ficou muito claro, muito vivo dentro de mim. Pra eu achar que eu não era amada, eu era rejeitada. Eu cheguei a pensar, gente, que eu fui adotada. Imagine, eu sou a cara do meu pai achar que eu sou adotada, né? Cheguei a pensar, porque a minha mãe, ela sempre foi de trabalhar muito, e quando ela chegava em casa, ela chegava muito estressada. Então, ela não tinha aquele tempo pra mim, né? E aí, isso foi ficando muito vivo dentro de mim. Então, o que eu percebi, depois de adulta, claro, é que foi algo construído. É engraçado como o inimigo, ele cria situações pra ver onde te afeta, onde achar as tuas fraquezas. E a minha fraqueza sempre foi o emocional, desde criança. Eu sempre guardei muitas coisas pra mim. E aí foi quando começou ali nessas escadinhas da vida, eu comecei a ter pensamento de que eu não era amada desde criança, tá? Então, assim, se você tem uma criança dentro de casa, se você lida com crianças, observe o que elas fazem de diferente, observe o que vocês falam, porque a criança, apesar de ser pequena, ter a sua inocência, ela é aquela fase que tá aprendendo, que tá entendendo as coisas, é uma fase muito importante. Então, a criança, ela tá todo o tempo ali, atenta, por mais que elas estejam fazendo outras coisas, elas estão atentas do que está ao seu redor. Ela tem o seu mundo, mas elas também conhecem o externo. E comigo foi assim. Eu estava ali, mas estava atenta também ao externo. Um outro fato que foi muito característico da minha infância também, que eu digo que foi aí que o inimigo trabalhou na área, foi
a área espiritual. Quando criança, eu tinha muita dificuldade de dormir sozinha. Eu sempre dormi com meus pais, mas aí quando foi a hora de separar, eu não lidei bem com isso, não soube lidar com a situação, porque eu tinha muito medo. E aí eu comecei a escutar vozes. Eu escutava vozes dentro do meu quarto, eu tinha muito pesadelo e às vezes eu demorava a dormir. Eu ficava até 5 horas da manhã acordada. Cansei de dormir em sala de aula por causa disso, porque eu não dormia bem. Nunca dormia bem. Eu tinha medo quando chegava a noite. A noite não era, pra mim era o terror, porque eu já sabia que eu não ia dormir. Eu ficava zanzando pela casa, porque pra mim era uma tortura. Então a minha intimidade com Deus começou aí, na infância. Eu lembro que da primeira oração que eu fiz, que eu disse assim pra Deus que eu não aguentava mais, que eu queria que Ele tirasse de mim essas vozes, essas coisas, esse medo, porque eu não conseguia dormir. E eu só consegui dormir em paz aos 13 anos, com muita luta, porque eu comecei a gostar de um menino, ele era mais velho que eu, e eu não queria que ele soubesse que eu dormia assim, uma noite sim, uma noite não com os meus pais, e por causa de medo. E aí eu parei de dormir, gente. Mas como nem tudo são flores, eu, apesar de ter conseguido cortar esse cordão umbilical, né, com os meus pais, eu continuei tendo pesadelos e constantemente não dormindo bem por causa disso. O que Deus foi muito influente na minha vida, porque fez com que eu tivesse ainda mais intimidade com Ele, né? Nesse processo, eu percebi que o tempo todo o inimigo trabalhava assim na minha vida, através do emocional e do espiritual. E aí que vem minha fase difícil, que é a fase da adolescência, que foi muito, muito complicada. E vocês vão saber nos próximos vídeos. Mas antes de terminar esse vídeo, eu quero pedir a vocês, pais, que sempre observem os seus filhos, as suas crianças, porque por mais que seja criança, tenha essa inocência toda, tem sentimentos também. Então, eles estão sempre ali, observando, estão tendo vocês como exemplo. Não esqueça que vocês são exemplo dentro de casa. E cuidem e sempre mostrem o caminho certo a seguir. Também não esqueçam de um detalhe muito importante. Tem uma passagem da Bíblia, gente, eu confesso que eu sou péssima para lembrar versículos. Eu posso até lembrar a passagem, o livro, mas para aprender assim versículos, minha memória é de peixe. A passagem, ela diz mais ou menos assim: a mesma boca que procede bênção, também procede maldição. Então, sempre abençoe os filhos de vocês, porque eles farão a diferença no mundo, eles serão instrumentos usados por Deus. Eu lembro que quando eu era criança, essa música é muito conhecida, do Diante do Trono. Então, quando eu ouvi a primeira vez, ela me impactou bastante, até porque pela fase que eu estava vivendo, e que diz assim: você... Calma aí. Lembrei, é exatamente essa parte. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Então, assim, esse tempo todinho que eu andei pensando no que falar pra vocês, tem algo muito importante que eu quero que vocês saibam, que eu demorei pra descobrir que eu sou amada, mas o simples fato de saber que Jesus me ama
foi o suficiente para eu estar aqui conversando com vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e esperem o próximo episódio. E deixem um comentário de vocês aí embaixo. E tchau, tchau. Até a próxima.